Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade à nossa sequência de aulas sobre soberania. Nossa segunda videoaula aí, continuando o tema que estávamos tendo aí nas aulas presenciais. Então, dando continuidade, a gente vai fazer agora um breve resgate histórico de como se chegou a este conceito de soberania que vínhamos trabalhando, especialmente a partir das leituras obrigatórias do professor Paulo Bonavides e Dalmo de Abreu Dalari. Quando nós dissemos que na Grécia Antiga ainda não se reconhecia, ainda não se identificava a ideia de soberania como um dos elementos formadores, é porque não havia, na cidade-estado grego, uma competição pelo poder político. A cidade-estado era reconhecida como a única forma de organização política. O Paulo Bonavides dizia que a cidade-estado abrangia o homem em toda a exteriorização e largueza de sua vida social. Quer dizer, o único poder político, social, a única instituição social que havia para além da família, né? E aí por isso o termo exteriorização, era a cidade-estado. Não se compreendia outra forma de organização política. E a família era uma coisa interna, que dizia respeito apenas aos membros daquele clã familiar. Então, não havia uma competição entre o poder pátrio familiar e o poder político do Estado. Nem que Aristóteles diga que as cidades-estado diferenciavam-se da sociedade familiar e era dotada de autarquia. Agora, esta autarquia que ele se refere traz uma ideia de autossuficiência, mas justamente por não rivalizar com outros poderes sociais, né? não rivalizar aí com o poder pátrio familiar. Já quando vem a Idade Média, o poder político do imperador, do rei, rivaliza com o poder do Papa e da Igreja. Então, não havia ainda a supremacia de um poder sobre o outro. Nem o imperador era supremo em relação ao poder da Igreja, e nem a Igreja conseguia impor o seu poder perante a vontade do rei ou do imperador. Então não havia, nesse caso, uma supremacia de poder político, esse poder era compartilhado, era necessário um diálogo intenso e tenso por vezes, entre igreja e reis. A soberania, é muito importante que vocês compreendam isso, a ideia de soberania, ela pressupõe a supremacia de um poder, quer dizer, é necessário que o poder consiga se impor, consiga limitar os demais poderes, daí o termo soberano. Então, o poder é supremo, ele oferece limitações perante os demais. Os reis franceses, não tem como a gente identificar um, mas os reis franceses vão ser o que melhor vão conseguir começar a afirmar o seu poder, tanto externamente, perante outros reis, perante outros governantes, perante a igreja, como internamente face à nobreza, com quem outrora eles tinham que dividir o seu poder político. Esse aí, da imagem ao rei Henrique II, e ele antecede o escrito de Jean Bodin, que é quem vai cunhar o termo soberania aí como uma das formas, um dos elementos de organização política necessária ao Estado. Morre, salvo engano, em 1558, 1559, uma coisa assim. Jean Bodin vai escrever em 1560, Henrique II morre um pouco antes. Mas ele foi um rei que ele conseguiu colocar fim a anos de disputa com cidades-estados italianas, abrindo mão de parcela dos territórios franceses em algum momento e aumentando em outros, fez acordos com o rei espanhol, que nessa época era aí a casa monárquica mais forte na Europa, inclusive casa uma de suas filhas com o rei espanhol. Ele sai muito vitorioso
nas disputas que tem com a Igreja e também com a nobreza francesa da época. Inclusive, ele era contemporâneo também de Nostradamus, e uma das profecias famosas de Nostradamus aí versa justamente sobre a morte do rei Henrique II. Após ele conseguir fazer uma série de acordos com as cidades italianas e colocar fim às guerras que a França travava com as cidades italianas, ele faz uma disputa e tem um duelo com um chefe da guarda dele, um jogo, um tom amistoso, e num acidente a lança desse chefe de guarda com quem ele duelava e atravessa o elmo, fura o olho dele, ele agoniza por um período aí e acaba vindo a óbito, né? E é uma das profecias mais famosas de Nostradamus. Nostradamus na época escrevia suas profecias cheio de figuras de linguagem, até para nessa época evitar fugir da Inquisição, não conseguir fugir da Inquisição, então ele tinha uma série de figuras de linguagem. E, enfim, tem essa profecia famosa aí sobre a morte do Henrique II. Mas, especialmente a partir da consolidação do poder que Henrique II consegue realizar na França, que Jean Bodin vai escrever a sua obra mais famosa, Os 6 Livros da República, onde ele vai teorizar especificamente sobre soberania. E ele vai dizer que soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma república. República aqui é sinônimo de Estado, tá, pessoal? Na forma de governo. Então, vai dizer, olha, soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma república. Não é à toa que Jean Bodin vai ser aí um dos grandes teóricos do absolutismo, né, ao lado de Hobbes. E ele vai dizer que quando ele coloca que o poder é absoluto, é justamente nessa ideia de que o poder deve ser supremo perante os demais, né? Nada pode limitar, é um poder ilimitado. E perpétuo aí, né, vai dar essa ideia de continuidade, né? Ele não pode ser limitado também no tempo. Então ele é ilimitado tanto em potência, tanto em poder, né, pelo viés absoluto, como na questão temporal. Não pode haver uma limitação temporal, senão também não seria aí absoluto, não seria supremo, né? 200 anos depois, Rousseau vai escrever uma obra, O Contrato Social, e vai tirar a titularidade do poder que aqui em Jean Bodin estava na mão do governante. A grande contribuição de Rousseau vai ser que ele vai colocar no contrato social como titular do poder soberano não mais o governante, mas o povo, né? O povo vai ser agora o titular aí da soberania. E Rousseau vai dizer também que a soberania é inalienável e indivisível. Vai trazer essas duas grandes características, quer dizer, não se aliena a ela, né? Ainda que o povo tenha representantes para o exercício do poder político, em nenhum momento ele transfere a sua soberania para o representante do poder político por ele escolhido. E também não se divide. Quando você tem lá a figura do chefe do executivo e do legislativo, você não está dividindo a soberania, divide-se o exercício do poder, mas não se divide a soberania. Agora vejam, pessoal, que nessa construção histórica, e a soberania surge como um elemento importante de teoria geral do Estado, porque diversos desses elementos que a filosofia clássica traz para a teoria geral do Estado vão aparecer posteriormente como características do poder constituinte, que inclusive vai ser
o dislinde do nosso curso, né? É onde ele vai se encerrar. Mas então, o senhor vai trazer essa grande contribuição, né? A primeira delas, transferindo a titularidade da soberania do governante para o povo, e a segunda, trazendo essas duas importantes características, falando que ela é inalienável e indivisível. Com a Revolução Francesa, extremamente influenciada pelos iluministas, por Rousseau, a ideia de soberania popular ela vai se transmutar em uma ideia de soberania nacional. E essa transmutação vai fazer com que a soberania ela tenha uma ligação celular com a ideia de nação e povo. Quando eu transmuto essa noção de Rousseau, de uma soberania popular, e crio de maneira muito efusiva, como foi a Revolução Francesa, a ideia de uma soberania nacional, estes elementos constituidores do Estado moderno, soberania, nação e povo, eles vão passar a se ligar, né, de maneira celular, formando aí esse Estado, né, essa nova forma de Estado que vem com a modernidade. E por isso, pessoal, é completamente compreensível as dúvidas que vocês trazem nos debates, falando, olha, isso aqui é muito semelhante, essa questão da soberania aqui, né? Essa leitura ficou um pouco confusa, porque para mim é muito semelhante com a ideia de nação, e a ideia de nação é muito semelhante com a ideia de povo, é porque esses elementos eles se unem em um momento pontual da história com maior vigor, justamente ascendendo a ideia do Estado moderno. E no século XX, o titular da soberania vai se tornar o Estado. Né? Isso vai ser uma construção, que nós vamos ver nas próximas aulas, já do direito moderno, né? Já do Estado de Direito, um avanço do Estado liberal, um avanço histórico, por hora, vamos tentar dizer assim, um avanço histórico do Estado liberal, né? Lá da Revolução Francesa. E no século XX, a doutrina jurídica vai criar a ideia de que o Estado possui personalidade jurídica. E se o Estado possui personalidade jurídica, ele vai ser o detentor da soberania. Então, o Estado vai ser o poder supremo perante os demais poderes sociais, perante a igreja, perante a escola, perante a família. O Estado passa a ser o detentor de soberania. E isso vai ficando muito claro, por exemplo, quando a gente vai fazendo a leitura da nossa Carta Constitucional, né? O Estado cria normas para esses demais poderes sociais. O Estado cria norma para a família, o Estado cria norma para a educação, o Estado defende a laicidade, a liberdade de culto, então cria normas de cunho religioso. Então, o Estado, quando adquire a personalidade jurídica, passa a se apresentar como detentor da soberania. Essa, pessoal, foi uma breve, muito breve construção histórica de como a gente sai lá de trás, certo? De uma organização política, são as cidades-estados gregas, que exercem forte influência no nosso modelo de organização política ocidental, atravessa, né, a Idade Média e chega à construção do Estado moderno. E aí teve uma pergunta muito interessante ali no espaço de debates, que uma aluna falou, professor, eu não entendi ainda por que o rei não podia sobrepor o poder dele ao poder dos barões, né? Porque os barões eram senhores dentro da sua organização, e o rei
era senhor perante o rei? Por que o rei não podia impor o seu poder perante os barões? É a mesma questão, por exemplo, de a gente poderia alterar um pouco a pergunta e falar assim, por que a cidade-estado grega não podia impor o seu poder sobre a família? Justamente perante essa ideia de autossuficiência. Tá? Essa ideia de autossuficiência que cada um desses poderes políticos possuía, a família lá na cidade-estado grega, e a cidade-estado enquanto modelo de Estado, e posteriormente a nobreza, o baronato e o rei, eles eram poderes sociais autônomos. Um não tinha capacidade de se sobrepor ao outro. Claro que vai haver na história tentativas, mas elas falham, certo? Então, naquele momento, o que funciona é esse modelo. O barão respeita a autonomia do poder real e o poder real, para ele poder existir, respeita a autonomia da nobreza. A mesma coisa lá atrás, o que dizia respeito à família era um poder patriarcal exercido internamente dentro do clã familiar. A, a cidade-estado preocupava-se com a questão da organização política. Então, retomo lá Aristóteles quando ele fala, olha, a cidade-estado diferencia-se, né, da sociedade familiar, ela é dotada de autarquia. Então, há uma autonomia da cidade-estado perante a, a sociedade familiar, mas não há uma supremacia da cidade-estado perante a sociedade familiar. Tá bom, pessoal? Espero que esse desenvolvimento, esse breve desenvolvimento histórico, tenha ajudado vocês aí na compreensão do termo soberania. Seguimos o debate no nosso espaço adequado para isso e, claro, atentos com a leitura obrigatória do curso. Boa noite, até a nossa próxima videoaula.